Oi, gente, eu sou a Gil. Hoje a gente tá aqui no Pode Falar, que é o podcast do curso de Publicidade e Propaganda. Eu sou aluna do 4º termo e hoje a gente vai ter um papo super legal aqui sobre consciência negra, racismo, como combater e diversos outros temas focados nesse assunto. Hoje aqui comigo eu tenho uma incrível companhia, que é a nossa coordenadora Lilian, a minha amiga de curso Rafaela e a psicóloga convidada Jéssica Gouveia. Vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho para vocês e é isso aí. Olá, turma, na sequência, né? Então, eu falando aqui como coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, deixando claro que o Pode Falar foi idealizado, pensado e organizado pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda. Agradeço o convite das meninas por estar aqui acompanhando. A pauta foram elas que pensaram já há algum tempo, elas vinham falando, olha, professora, vamos falar sobre esse tema, vai chegar o mês de novembro e tal, e acabou que a gente chegou na conclusão de que é muito especial esse podcast acontecendo agora, porque a gente quer deixar uma mensagem depois de tudo isso que a gente falar, que não se fala dessas questões só em novembro ou no dia 20 de novembro, mas que isso aconteça cotidianamente, todo ano, e a todo momento a gente pode trazer essa pauta que é extremamente importante e principalmente para esses alunos que estão se formando aí, que produzem conteúdos, que trabalham a questão da propaganda, e essa propaganda precisa ser mais socialmente responsável, principalmente em cima dessa pauta, tá? Então, parabéns pela iniciativa, meninas, de trazer esse tema, de fazer esse podcast, e eu espero que todos curtam, que a gente tá com super alunas e uma super mega convidada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Nós somos super mesmo. Meu nome é Rafaela, e eu também sou de Publicidade e Propaganda, curso junto com a Gil, e hoje a gente vai tratar sobre esse tema importante que é a negritude, né? No geral. Em geral. Agora a gente vai passar um pouquinho... Você não quer falar um pouquinho Tá. dos currículos dessa nossa... Então, Que é bem... eu vou pedir para ela se convidada? apresentar. Assim. Pode falar seu nome, a sua profissão, e depois eu vou falar um pouquinho do seu currículo, porque ele é bem vasto. E ele é muito, muito interessante. muito interessante pra exatamente. gente. Pode falar. Então, meu nome é Jéssica Gouveia, eu vim de São Paulo há 10 anos, sempre fui atleta e sou formada em psicologia, tenho uma pós em psicanálise, minha última formação foi educação étnico-racial, porque eu fui convidada para trabalhar no SESC de Birigui, e achei que é um ótimo elemento, assim, para se trabalhar com as crianças, né? Tenho esse trabalho intergeracional dentro dessa temática, que nesse município, nesse estado, nesse território é muito importante. Nesse Brasil e nesse mundo, né, Jé? Sim, sim. Eu vou falar um pouquinho do seu currículo, assim, de forma bem resumida, porque é bem, bem extenso, gente, Eu fui pegando uns pontos, assim, importantes que eu acho que é legal a gente pontuar. Como você falou, você é formada em psicologia e tem especialização em psicanálise. Aí aqui, a gente consegue ver que ela tem vários cursos de aperfeiçoamento, cursos de formação terapêutica, mediação de conflitos, imersão em métodos de intervenção, floor time e montessoriano, é Sim. isso? Criações lúdicas e contação de histórias também, além de mediação de leituras. Aí se você quiser dar uma explicadinha mais sobre o seu currículo. Eu achei interessante me aperfeiçoar por conta da faixa etária, né? Na clínica, eu gosto de pegar crianças para atender a partir dos 6 anos. Só que no SESC tem essa proposta de 0 a 6 anos. Então, se eu não tivesse a ludicidade, embora seja um pouco tímida, era importante trazer esse elemento para me aperfeiçoar, né? Então, eu entrei no SESC em 2018, mas efetiva não, nessa transição o ano passado. Então, foi importante fazer essa imersão de 0 a 6 anos. Entendi. Seria essa faixa etária que mais você tem atuação? Lá no SESC são todas as gerações, né? Só que eu não saí da faculdade me sentindo pronta para atuar dentro desse campo, né? Então foi importante
para entender o que que é ludicidade, né? Fica muito na fantasia, cada um tem um pouco Na do que é. fabulação, né? E o tanto Isso. que isso é importante. E aí a gente acha que falar igual nenenzinho tá sendo infantil, e não é isso, né? Tem várias formas, né, de... É ludicidade, né? que você falou, Ludicidade. entendi. Eu queria começar fazendo uma pergunta já sobre esse seu trabalho com crianças. Eu queria saber se existe uma diferença ao tratar as idades relacionando o assunto da racialidade. Como as crianças, as pessoas, elas reagem a isso? Como é diferente para Essa cada... diferença Qual é a de... diferença para cada idade, assim? Como cada um enxerga isso? Olha, as crianças, elas têm preconceito a partir da família que ela tá, né? Então, as crianças às vezes não compreendem se a gente não. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com crianças pretas, a gente tem que trabalhar essa questão da autoestima, dizer o quanto que o cabelo dela é lindo, né? Os traços. Isso é tão importante Muito. hoje. Muito Tem a questão importante. dos giz de cera com tons de pele, né? O lápis Pra- cor da pele, né? O famoso sim. lápis cor da pele, Sim, né? pra gente trabalhar qual é o tom da pele dela e ela ir se identificando a partir disso, né? Uhum. Então, existe sim uma diferença porque a criança preta se sente estranha, porque todo o meio dela é branco, né? Então, ela fica dividida, ela não quer se chamar de preta porque preto é ruim, né? Então, isso numa faixa etária já de 5 até 10 anos. As crianças menores, elas estão ainda descobrindo, né? O que é isso. E que bom que isso tá acontecendo com elas, porque eu não tive isso, a gente não teve É. isso, não sei qual a sua idade, né, não vou perguntar, mas eu imagino que a minha geração, por exemplo, nunca teve essa... Não. Ah, e a minha ainda não Essa- teve também. Não teve, né, a Ra? nossa... Nós não tivemos A isso. nossa é complicada ainda. Tipo assim, eu acredito que hoje em dia é muito. Não é fácil. Mas, por exemplo, na nossa faixa etária, que é 20, 21, até uns 25, é fácil essa questão da identificação. Mas, porque hoje em dia você vê muita. Na mídia e tudo mais, você vê muitas mulheres pretas de sucesso que são exemplo, porém ainda assim continua difícil. Então, Uhum. ter esse trabalho na criança desde pequenininha, quando ela, tipo assim, cresce sabendo que tá tudo bem, o cabelo dela não ser liso, que tá tudo bem ela seja uma cor diferente, é muito importante. Vai ser é uma diferença absurda no futuro, né? E A gente torce, né? É. Se Deus quiser. Ela e os coleguinhas dela, né? Acho que essa Nossa. pauta tem que ser de todos, De né? todos. Que se trabalhe essa criança preta e que se trabalhe os amiguinhos dela que não são e que também precisam aprender. Os pais dessas Respeitar. crianças precisam aprender muito, né? Sim. Isso é super importante. Porque, por exemplo, falando um caso pessoal meu, eu fui começar a usar meu cabelo natural com 17 anos. Fui fazer a transição capilar, aproveitei a pandemia, né? Não ia ter que sair na rua. Cada um de casa. E aí Olha que eu absurdo, comecei a né? usar Vou meu fazer isso cabelo. pra não ter que sair, porque não tem que sair na rua, como se, Sim. né? E olha, foi uma iniciativa minha por influência de pessoas que eu assistia na internet. A minha mãe, ela disse que ela sente muito orgulho de mim nessa parte, porque não foi uma coisa que ela falou, olha, você tem que usar seu cabelo. Não. Porque Não foi ela sempre obrigação. apoiou, vamos fazer uma progressiva nesse cabelo aí. Eu tento deixar até hoje, viu? Mas eu não vou deixar. Voltar. E hoje eu vejo que as coisas têm mudado. Pelo menos eu já vejo mais crianças gostando mais de si mesmas, crianças pretas. Porque na minha idade era uma coisa tipo assim, ai, olha seu cabelo, olha sua cor. Eu lembro de professoras falando do lápis cor de pele, que era cor de rosa, sabe? Aquele bege, né? Era um bege era um bem- bege, rosinha. bem Aí, rosinha. aí a minha cor era tipo, ai, marrom. Lápis marrom. Lápis De marrom. árvore, Era, né? Não era cor de exato. pele, cor de árvore. Você pintava a criança, pintava a árvore, ficava a mesma cor, ficava o oi? Como assim? Sabe? Era difícil. Interessante. Ô Gé, eu queria te perguntar uma coisa. Você faz esse trabalho no SESC, né? Admirável trabalho. Mas, assim, a gente sabe que isso é só um elemento dentro do aprendizado da criança, dentro do ambiente, né? Talvez tudo que você fale ali possa ser destruído com um livro didático, por exemplo, Sim. né? Então, você tem dificuldade, assim, por exemplo, você trata de um assunto, você trabalha com isso, de repente a criança na sala de aula pega um livro didático
onde as imagens que ela vê lá não é nada daquilo que você está construindo com ela. Você percebe? Existe isso Existe. muito? Eu tive lá no SESC, é interessante porque além disso tudo a gente trabalha senso crítico, né? Então as crianças que têm a oportunidade de estar dentro desse território, elas desenvolvem também o senso crítico. Então elas vão questionar na escola. Agora, eu já trabalhei num CRAS com a mesma faixa etária. Então elas chegam, elas brincam, elas gostam da proposta. Só que os pais não têm consciência do Da que a gente está importância, falando. de como isso reflete. Isso, nem Eles do falam, o que ela tá fazendo bobeira, brincando? Eu trago minha filha aqui para tratar, ela fica brincando? É mais ou menos isso? não chega a ser tão assim, né? Porque quando eu tive essa participação no CRAS, eu atendi as crianças, de repente o irmão que era adolescente, de repente, porque é um programa que tem no CRAS que é o PAIF, né? Então você atende toda a família. E aí, você fazendo esse trabalho dentro da família, você consegue alcançar um pouquinho. Mas, assim como é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, até nós que temos consciência, né, do que a gente está falando, a gente cai em alguma baixa estima, em algum, sei lá, algum pensamento autodestrutivo, enfim. Sim. É uma coisa diária para nós que temos consciência. Então, quem não tem é muito mais dolorido, muito mais difícil, né? Nesses espaços que eu trabalho, eu sofro racismo, porque as crianças, elas falam, nossa, mas de novo isso, a gente vai brincar disso de novo. Não, não é a mesma coisa. Eles já generalizam como matemática só, né? Mesma coisa. Mas é assim, É formiguinha, né? formiguinha todos os dias. Porque não é só com o trabalho, é família também que a gente vai tentando estender esse campo, né? Então, eu sou uma pessoa que tem uma família que eu tenho o tempo todo que autoafirmar quem eu sou, qual é o meu trabalho, porque não é reconhecido, né? Então, é isso, é um trabalho de formiguinha constante, mas que é muito prazeroso, assim. Quando você vai vendo o resultado, né? Isso. São pequenos resultados, mas são. Então, acho que isso que é legal validar. Por exemplo, eu recebi uma super referência sua para você vir participar hoje desse podcast como resultado de todo esse trabalho que você faz. E acho que alguma coisa a gente coloca ali, né? Uma planta, uma sementinha, assim, nas pessoas. E espero que trabalhar com as crianças possa resultar em adultos também, né? O reflexo disso, adultos conscientes, né? Então é muito legal. Porque assim, falando por mim, esse trabalho, eu tenho um amigo que ele tá se formando também em psicologia, ele tá indo pra essa área mais de etnia e tudo mais, mas eu nunca parei pra perguntar pra ele, tipo, sabe, certinho o que você vai fazer, ou que área você vai atuar, com que você vai trabalhar. Então acho que é legal também ter essa porta, né? Assim, abre aberta leques para você trabalhar na psicologia. exato. Olha que legal aí E também que o trabalho dela. Pra quem não sabe, tipo assim, talvez seja quem tá cursando mesmo, eu acho que é legal, que tá meio perdido, não sei o Na quê. psicologia. Talvez não saiba que essa área exista, ou talvez descubra, não muito tarde, né? Porque nunca é tarde. Nunca pra é nada. tarde. Mas, tipo assim, um pouco, tipo, por que eu não pensei nisso antes, não sei o quê. Então, acho que é muito legal essa... É muito difícil porque o nosso curso, eu acho que quase todas as metodologias, ela é muito embranquecida, né? Então, a gente lê poucos leitores pretos na graduação. Então, isso já é um recorte, assim, de racismo que a gente dá estrutura, né? Então, pra gente sair da faculdade tendo essa consciência, tem um rapaz do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele está se aprofundando em psicologia preta na clínica. É uma forma de afrocentrar as pessoas que a gente atende, né? Então, está sendo um movimento que está acontecendo dentro da psicologia, que é muito recente. Acredito que hoje vocês aqui da publicidade, né? Que é novo também, né? Então, é um movimento que a gente tem que se fortalecer, todas as áreas, médicos, né? A mídia está fortalecendo a gente nesse sentido, né? Da gente se fortalecer enquanto profissionais pretos, porque existe uma diferença, né? querendo ou não, tem essa diferença, tipo, às vezes até absurda. Eu tava comentando com a Rafa outro dia, em questão até das profissões mesmo, que a gente tava procurando pauta e tudo mais pra abordar, e a gente entrou no tópico de professora.
que era muito difícil, assim, na minha vida toda, acadêmica. Se eu tive 2 professoras pretas, assim, foi, tipo, muito ainda. E 2, assim, que eu me lembro muito eram essas profissões, não profissões, mas esses âmbitos, assim, escolares meio desvalorizados, sabe? Tipo, uma era professora de inglês e a minha outra era professora de artes. Então, entre os outros professores mesmo, você via esses comentários de tipo, porque fulana faz tal coisa, fulana não faz direito. Como se fosse uma desvalorização do seu trabalho, do que você faz. E não por questão da matéria em si, você conseguia ver que era por essa questão mais racial também. Aí eu queria até puxar o gancho já, que a Rafa até comentou, sobre como é difícil e, tipo assim, como a gente faz pra ter mais inspirações. Hoje em dia, como você falou, a mídia já dá uma certa ajuda, né? Nessa questão de expor mais profissionais pretos, com prêmios ou muitas vezes postagens. Mas pra você, assim, você ainda vê uma certa dificuldade em achar pessoas, tipo, de profissões de alto nível e tudo mais em evidência sendo pretas? Aqui no nosso território, sim. Não sei. Né? Bastante. Bastante. Muito. Mas se a gente for para a capital, talvez não, né? Se a gente for para São Paulo, Rio de Janeiro, né? As pessoas estão, sei lá, eles estão empoderados lá, porque é a grande maioria da população. Só que aqui, nesse território, as pessoas elas não conseguem acessar ainda, né? A grande maioria são brancas que estão na universidade. Na minha sala de faculdade, eu acho que só tinha eu e a Maria, de pessoas pretas. A nossa sala é 3? Eu, você e o Bruno. E o Bruno, Numa sala de 60 alunos. Então, assim... Esse país só vai mudar, cara, quando a gente vê mais pretos de jaleco, mais pretos atuando em cargos de gerência, de supervisões e menos porteiros, não desfazendo da profissão, mas de profissões qualificadas com curso superior, né? Ouvi a Djamila uma vez, né, dizendo que ela conseguiu chegar onde ela chegou por conta das cotas raciais, senão ela não teria conseguido, porque ela é a primeira pessoa da família a ter um diploma e seguir na carreira, né? Então, e professora, você falou de cotas agora, e como as pessoas não valorizam as cotas, né? Porque, tipo, não só as cotas, mas eu acho que tudo que envolve o negro entrando na sociedade ou tendo algum espaço, entrando em evidência, a gente vê muita gente que fica incomodada com isso. E eu queria até perguntar pra Jéssica por que isso é visto muitas vezes como um mimimi. Muita gente trata isso como um tipo de lacração. Tipo, sai um filme e o protagonista é negro, a pessoa... Meu Deus, lacração! Só porque o protagonista é negro, sabe? Agora tudo eu vi um colega de trabalho dizer, nossa, mas agora tudo vai ser preto, né? A sereia é preta. Exatamente. Isso incomoda, né? Não, e o uso do mas. É muito recorrente. Não sou racista, mas tipo assim, não querendo apontar defeito, mas a sereia eu tenho preta... até uns amigos que são, mas assim, uma sereia preta. O que você acha disso? A gente... As cotas, ela não tem... Eu não consigo nem enxergar, assim, como que isso é positivo, né? Não consigo nem enxergar, não. Eu enxergo o quanto isso é positivo e quanto isso que incomoda. Tem algumas pessoas pretas que não entendem esse movimento, né? Infelizmente dizem, eu não quero cotas porque eu consigo, né? Eu me sinto inferior se eu aceitar cotas, tipo, diferente, né? Como se tivesse... Mas, então, somos sim diferentes, né? Só se é uma pessoa que já tem uma família estruturada, que eu acredito que é a minoria. A minoria. Não que pessoas brancas não têm vulnerabilidade, né? Sim, tem. É muito importante falar isso também. Mas é que eles, dentro da pirâmide do desenvolvimento assim, social, as mulheres pretas é a última da pirâmide junto com os travestis, né? Com as pessoas trans, assim. Então, sendo um homem trans, então, ferrou, né? Então, é uma coisa que nós, enquanto sociedade, tem que entender esse lugar que a gente ocupa, né? E as cotas, elas são importantes porque olha para a sua sala de aula, quantas pessoas pretas tem, né? Dentro da universidade, quantos professores pretos tem. Enfim, então acho que é um movimento que a gente ainda... Que bom que deu certo, né? A gente tá com as cotas de novo.
acredito que seja um novo impulso para a sociedade novamente, porque a gente vem, né, de 2015 até hoje meio patinando com isso, mas Quase acho retrocedemos. que retrocedemos, né? Uhum, De Mas fato. eu tô com esperança que pode ser um novo caminho que a gente vai seguir. E aquilo, né? que Se eu e a Gil somos pessoas pretas, estamos na faculdade, somos minoria na nossa sala. Em geral, na faculdade, tem poucas pessoas pretas. Eu não vejo muitos andando por aqui. dá pra contar Dá nos pra contar nos dedos. dedos. E aí eu me pergunto onde que essas pessoas pretas da nossa idade estão agora. Eu vejo que a maioria não tem muita perspectiva de futuro, assim, quando sai da escola. Tipo, terminei a escola, vou fazer o quê? Sabe? Eu vejo isso principalmente dentro da minha família. Terminei a escola. Vou arranjar um emprego. E geralmente é aquele emprego que você não vai receber bem, você não vai ser bem tratado e você não vai conseguir crescer muito dentro dele, né? Uhum. E aí, eu queria saber como... Ai, não consegui fazer perguntas sobre, eu só comentei. A gente também não pode deixar Perdão. de falar que a gente está num território operário, né? Sim. Aqui é o setor Total, industrial, assim, bem... só indústria, né? Então a Uhum. gente lá, eu sou de Birigui, então lá só tem fábrica de calçados, Só né? calçado. A faculdade, que é o Instituto Federal que temos, só tem exatas para pessoa trabalhar na indústria. Então é esse lugar que a gente está. Então ter alguém pessoas da família que só quer trabalhar no poço, não desmerecendo nenhuma Sim, de forma profissão, né? alguma. De forma alguma. Mas as pessoas, a gente tá numa sociedade que é pequeno burguês, né, também. Então quer trabalhar, ter um carro, uma casa e tá tudo bem, eu só quero isso, né? Porque a gente tá numa sociedade estética, né? Estética que precisa ter um chá revelação de classe social. Isso. É De pobre. recorte de gênero ainda, Um né? chá revelação de classe social. Você tem 1 milhão na conta? Tem. Você é rico? Não, você é pobre. Você é 1 milhão na pobre. conta, você é pobre ainda, Sim. aqui num país Professora, como se as esse. pessoas soubessem, tivessem essa consciência de classe, tudo seria tão diferente. Seria tão diferente. Sim. Porque as pessoas não entendem quão exploradas elas são. Porque, eu ganho 10 mil, tô bem, tenho meu carro, tenho minha casa, meu filho. Trabalhem. Se eu você parar de contar- trabalhar, acabou. Tá bom? Verdade. Mas assim, puxando esse gancho da Rafa, que a gente tava conversando, que felizmente, né, hoje em dia já mudou e tudo mais. E como você citou mesmo dessa questão da pirâmide, é uma coisa muito social. Eu queria te perguntar se você podia falar um pouco mais sobre, né, especificar ou exemplificar melhor aonde meio que, eu acho que onde começou, fica meio óbvio pra todo mundo, né, como começou essa, como pode dizer, colocar as pessoas pretas embaixo, né, como assim, carpete pros outros. Só queria que você exemplificasse mais como que foi essa questão das cotas, o porquê, tipo, dessa valorização hoje em dia das pessoas pretas. Que todo mundo hoje enxerga como valorização, mas eu acho que é, tipo, só os direitos básicos chegando atrasado mesmo. Uhum. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho da onde vem toda essa nossa luta e tal, de que princípio que parte, sabe? A gente tá instituído numa sociedade colonial, assim, né? Que a gente só tá reverberando a questão dessa questão industrial que a gente tá. Então, a gente naturaliza chamar aquela coisa que tá do nosso lado da cama de criado mudo. Isso já é um termo racista muito da época da colonização. Então, eu acredito que toda a questão racial, ela precisa ser, como que eu posso dizer? Ela precisa ter um embasamento de conhecimento, não precisa ser nem teórico, né? Porque senão a gente fica também exaltando o sistema escolar, o ensino superior. Ontem faleceu um homem muito importante, que foi uma honra ter conhecido, que foi Nego Bispo. Ele é um quilombola, e quando você vai assistir, quando eu fui assistir, eu fiquei de cara. Com a sabedoria. Com a sabedoria. A articulação das palavras que ele tem é uma coisa impressionante. E assim, ele é um cara que não estudou, que super critica o sistema escolar, assim, dentro da universidade, né?
porque ele fala que a gente está ainda reproduzindo o colonialismo, estando dentro do âmbito escolar, porque a gente estuda o que eles pedem para a gente estudar, a gente não vive a nossa essência, né? A gente não vive a nossa ancestralidade, a gente só está seguindo um padrão colonial que é ser, assim, então foi muito bom conhecer ele. Poder... É um outro olhar, né? outro olhar. Olha, é um outro olhar Ele pra gente Essa pensar. questão É que pra você... gente pensar. Eu vi uma vez também uma coisa relacionada ao indígena, que ele disse, eles querem que a gente estude, eles querem que a gente faça faculdade, é isso mesmo? Meu Então, Deus. assim, eu falei, nossa, olha que legal, é um outro olhar pras coisas. Essa questão que não é somente do estudo é legal porque, querendo ou não, esse embasamento dele, essa inteligência, É a vivência, que né? é da vivência também. Então, Uhum. como você falou, não precisa ser necessariamente da... Um doutor, Não. com uma super pessoa com estudada. doutorado. Não, talvez a vivência também ela já Sim. exemplifique. Com Se a gente certeza. tivesse contato com a nossa essência, então se a nossa família tivesse contato com a nossa essência e a gente conseguisse reproduzir isso, a gente tinha muita sabedoria para oferecer, né? Tem umas crianças, nós enquanto crianças, a gente brincava com coisas que os nossos pais não entendia. Como que uma criança desse tamanho tinha tanta sabedoria? Nossa, ela Uhum. dança, ela pula, ela dá cama, e ninguém ensinou, é Uhum. essência, né? E aí a gente cresce e destrói nossa essência, né? A gente vira adulto, não brinca mais, a gente se queixa da criança que brinca, acha um crianção, um adulto que é brincalhão, né? Se diverte, né? A gente mudou os padrões e quer adultecer, a sociedade quer adultecer as crianças Uhum. e os adultos têm que ser chatos e ranzinza, né? Chatos, Exato, infelizes, respeito tem, reclamar de crianças. tudo. Amargurado. Você não pode dar uma risada alta, que já ficam reclamando. Sem É. contar os pejorativos de Sim. saúde mental. É louco, louco. né? É. Bipolar. Nossa, A gente não sim. se respeita em Não. nada, né? Não se dá essa liberdade de ser você mesmo, né? Hoje tudo tem que ser num padrão. 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 Até a personalidade tem que ter um Até a padrão. personalidade. Tem que se encaixar, né? Tem que se encaixar. Eu queria que as meninas trouxessem um pouco, a gente até colocou na pauta essa questão da branquitude, né? Que se fala muito, mas muitas vezes fica confuso esse termo, né? A Rafa vai perguntar para você sobre isso. Mas antes, aproveitando isso que você falou da brincadeira, do lúdico, eu vi na história da sua profissão, tudo que você vem fazendo e estudando, eu vi o nome de Maria Montessori. O que você poderia falar para a gente sobre o que você estudou sobre ela? O que ela te traz como referência? Porque engraçado que essa semana eu li um trabalho sobre como é ampla as áreas do conhecimento que trabalham as ideias dela, atuação, porque ela era né? médica, né? E ela entrou numa, não sei se essa história é verídica, mas ela entrou dentro de uma sala onde tinha um monte de crianças, numa ala psiquiátrica de crianças, e a primeira coisa que ela viu é que as crianças estavam em camas altas, né? E elas precisavam estar em lugares onde elas pudessem ter liberdade de levantar e descer da cama. E aí, por isso que montessoriano se fala em móveis, em educação. Então, eu vi no seu currículo o que você estudou, vem estudando, ou tem vontade de estudar sobre Maria Montessori. E também nesse mesmo estudo que eu estava verificando, diz que esse método ele é importante, ele é legal, mas que infelizmente não chega nas escolas públicas. Não. É só nas escolas particulares de alto poder aquisitivo. Sim. Sim. Triste realidade, né? Não é? A gente entende que a infância precisa ter um livre brincar, né? Então, Uma autonomia. uma autonomia, né? Um protagonismo. As crianças, elas não brincam mais de terra, né? As crianças não põem o pé no chão porque os pais são neuróticos, né? Então, a criança não toma chuva, né? Então, essa pedagogia, em aspas, esse conceito, essa metodologia, ela é uma perspectiva que a gente precisa. Eu acredito que vem de um lugar de buscar ancestralidade sempre. Eu vou para esse lugar, Uhum. né? Porque quando a gente vai para a essência, o que é ser criança? Sentar no chão. Então, por isso as camas altas, né? Vamos pôr todo mundo no chão. Interação, né? A interação, educação não formal, que é um campo
de uma maneira bem ampla de se pensar a educação, que não seja Sim. só, né? Então, as crianças hoje vai para a terra, elas plantam, elas colhem, elas picam o que elas colhem, né? Os móveis são acessíveis para que as crianças escalem, sim, né? Então, elas brincam com coisas de casa, coisas da cozinha. Então, a gente vai pensar em brinquedos que são de silicone para não machucar a criança, que não sejam cortantes, né? Então, essa proposta é para que a gente traga uma naturalização de ser criança, não precisa ter brinquedos tecnológicos, né? Aí contradiz com tudo que a gente vive, né? Que é essa loucura que a gente tá, né? De tecnologia. Hoje em dia é tudo celular, tablet, bota no robô, YouTube. né? Eu tenho uma amiga que estudou brinquedos eletrônicos e brinquedos físicos, né? Ela fez teste, pós-teste, fez intervenção pedagógica. Eu sou da linha piagetiana, estudo construtivismo, tal, e ela, né, estuda comigo na pós, e ela fez um teste com as crianças e os avanços foram identificados no brinquedo físico, porque era exatamente a pesquisa dela onde ela pegava o mesmo brinquedo quando ele foi transformado por um brinquedo eletrônico, né? A mesma ideia, Legal. né? E olha que legal, no físico, duas crianças sentam e conversam sobre as regras. A gente vai brincar disso, como vai ser as regras? No eletrônico, ela aperta um botão, as regras são colocadas. Sim. É assim que se brinca, parece uma tela do tablet explicando como é que funciona. Esse diálogo, essa troca, não houve. Uhum. Porque E a- é e a ela com a questão- tela. A questão da criatividade também é muito legal, porque, por exemplo, eu já trabalhei em escola. Durante uns 3 anos, assim, educação era, se eu não me engano, dos 2 aos 5, 6 também. E lá era muito restrita essa questão da televisão. Tipo assim, televisão, computador. Foi introduzida de uma forma, tipo, a educação com os aparelhos digitais, foi introduzida de uma forma que ela complementasse O físico ali. o físico, porque o que era bastante trabalhado era a interação. Porque o legal de brinquedo ou parquinho é quando, tipo assim, você vê as crianças correndo ou brincando por aí, se você for reparar, cada uma tem uma história. Assim, elas estão ali, estão brincando de princesa, elas criaram a história de, uma princesa aqui, a outra é mãe, outra é filha. Não vem pronto o negócio, né? A outra ali tá brincando de escola, tá reproduzindo o que também tá vivenciando. Agora, no celular, como a professora falou, é muito essa questão, tipo assim, é um negócio pronto. Não que tem vários jogos também que podem estimular a criatividade também, mas eu acho que essa questão do físico... Da imaginação, porque imaginação, força trabalha você a muito. pensar em alguma coisa, em você fazer alguma coisa. Vamos brincar de super-herói. Eu tenho todos os poderes. Desse É jeito. isso mesmo. E o triste da história, de não chegar, né, Nas públicas. nas pessoas mais pobres, né? É porque, vamos pensar, né? Uma família com poder aquisitivo alto, ela tem uma certa... trabalha bastante também, né? Mas ela talvez tenha alguém que limpe a casa, talvez tenha alguém que consiga, sei lá... Realizar algo que sobre tempo para essas pessoas Sim. se dedicarem. Então, assim, os brinquedos não formais vai fazer com que esse pai sente e brinque com essa criança. Exato. Agora, as pessoas pobres, né, elas não têm, principalmente as mulheres, né, elas trabalham em casa, elas têm que cuidar dos filhos, da casa, Dá conta de tudo, né? dá conta de tudo. Então, assim, a mãe não senta, é raro, mas hoje, assim, eu acredito que as pessoas, elas estão tendo um pouquinho mais de consciência, mas é muito pouco. Os pais nem quer ver criança, chega, senta, a mulher que dá conta de tudo, se é um relacionamento heterossexual, né? Enfim, gente. Enfim, muitas gente, camadas. temos a Jéssica, né, lá trabalhando com os pequenos. Dando né? uma forcinha pra Dando essas uma, mães né? que não... Porque também a escola tem o seu papel, né? A gente Tem. também, eu não gosto quando fala, mas também as famílias, mas também, olha, desisto, porque não, a escola tem sim esse papel. Mas eu acho que Né? Ela esse tem essa esse responsabilidade. E essa- graças a Deus temos a Gé. Tipo assim, Nas esse lugar que a Jéssica ocupa também, eu acho que deveria ser, em suma, assim, todas as escolas e tal. Porque, querendo ou não, como a professora falou, a escola é uma parte da nossa Vida.
Uma vida, esfera que tá ali, educação, né? todos os preconceitos que a gente tem. Então, é importante também ter essa representatividade. É Igual a eu tinha educação no seu comentado conceito mais antes. amplo, né? Exatamente. E A as vida. escolas de educação não formal não tem só um professor para vários alunos, né? Eu visitei uma escola que tinha 7 alunos na escola, e o professor dá conta também, né? Uhum. E a nossa escola pública é outra realidade, né? 40. Então, assim, é E complicado mais. as políticas públicas, né? Muito. Muito. E fala pra gente, Rafa, você queria fazer uma pergunta pra ela? Eu queria perguntar sobre a branquitude, como que ela afeta A questão no nosso progresso, assim. E no nosso próprio pensamento Mas também. eu acho o que que primeiro, eu influencia. acho importante ela pontuar o que que é a branquitude, porque eu acho que muita gente não sabe o que que é. A gente fica falando, branquitude, branquitude. E muitas vezes a pessoa não sabe o que Só que é. vai Se no você flow, puder assim. dizer. Olha, você me pegou agora. O que é branquitude, né? Não talvez o que é, mas pelas suas vivências, assim, onde você enxerga essa problemática ali da... Eu acho que a gente não ter ideia do que é esse conceito histórico, social, do que é ser preto, e que as pessoas brancas também não entendam o papel que estão, né? E o lugar que elas Uhum. ocupam Sim. de privilégio, isso já é super problemático, assim, né? A gente entender que existe dentro da nossa diversidade um colorismo que grita, né? Então, eu tenho uma amiga que ela é branca e o pai dela é retinto, e ela tem uma vergonha de dizer que ela é preta. Eu acho isso legal, assim, né? Porque ela não é preta, ela tem um tom de pele, ela é branquinha, assim, super leite. Uhum. Ela falou pra mim esses dias, eu tenho vergonha de falar que eu sou preta. Que eu sou preta ou que eu sou branca? Eu sou preta. Ah, que eu sou Porque o preta? pai dela é retinto. E assim, a gente também tem dentro das políticas afirmativas, se você tem alguém da família que é preto, você logo é preto. Só que ela Uhum. fala, eu não sou preta. Eu acho muito importante a pessoa ter essa visão, porque eu acho que você ser uma pessoa branca e você ter um parente que é negro não te faz uma pessoa preta, Sim, necessariamente. E é uma bagunça, e foi isso que bagunçou nossas Sim, cotas sim. no Foi. começo, né? Porque tinha netos de pessoas pretas lá dentro, que eram brancas. Uhum. Aí a pessoa que é preta, que já tem vários conflitos, assim, vai começar a se sentir estranho de estar lá também. Afastou bastante gente. E eu acho que ser preto vai muito como você se enxerga dentro da sociedade, como as pessoas te veem. Porque, por exemplo, acho que nos Estados Unidos é muito diferente essa questão de como se você é negro ou não. Hoje eu vejo muitas pessoas com dificuldade de se enxergar dessa forma. É. Tanto pessoas pardas que falam que é branco e pessoas que são brancas que falam que são São pretos, pardos, que são Uhum. pretos. E eu acho também, essa questão que a Rafa falou, você também citou de distinção, assim, das cores e tudo mais, essa diferença, porque até essa questão das pessoas pretas, tem vários tons também de pessoas Vários pretas. tons. E eu acho que isso é um debate muito interessante, porque, tipo assim, por muito tempo, pessoas eram só consideradas pretas ou só eram validadas pretos de pele retinta. Digo Uhum. validadas em questão de, tipo assim, das dores ou de discussões, pessoas pretas de pele retinta. Só que hoje em dia a gente consegue ver que tem esse recorte maior para pessoas que têm a pele um pouco mais clara, que é um pouquinho mais... Um bege, um light Um skin. negócio light skin, exatamente. Um O light amendoim, skin, uma Mas, ó, paçoca. tem uma galera retinta que tem preconceito de pessoas Sim. pretas de pele clara, Sim. né? Gente. E como tem? Então, E se a como gente tem? ficar Como tem? segregando, a gente só tá repetindo o colonialismo, né? Então é muito delicado, assim. Uhum. Eu fico muito abalada, porque a gente precisa avançar, Se né? unir, né? Se unir, né? Então a gente começa a segregar. Eu entendo os recortes, né? Eu sou uma preta retinta, só que eu sou psicóloga, não vou conseguir, né? Segregar, excluir, não vou conseguir, gente. Não vai tá dando. E aí as pessoas me criticam, mas eu não consigo, entendeu? Você tem uma A outra gente visão. humanizar, né? A gente Uhum. precisa humanizar esse sistema que tá adoecido, né? Sim. Então, Tanto da crítica com esses discursos radicais, então a gente vai
tentar de uma outra forma. Se não é Sim. pelo grito, é pelo amor, pelo Sim. acolhimento, né? Pela humanização ali no trato com as pessoas, com as crianças, com os pais que talvez não entendam. Então, vem cá que eu vou te contar. Isso. Porque já tem tanto discurso de ódio, então a gente não pode reproduzir isso, né? E nem não quero. acrescentar Legal. mais também, gente. Nem Chega. complicar também, né? É. Mas a gente está num ambiente acadêmico, um ambiente de aprendizado, né? Uhum. E acho que a gente é privilegiado Sim. de ter espaços para essa discussão, né? Os jovens discutirem isso, essas meninas que acabaram de entrar na faculdade e têm essas preocupações. Então, eu acho que elas... quem sabe, né, os filhos delas vão ter Jéssicas, muitas Jéssicas espalhadas nas escolinhas para Poder, tratar desses aham. assuntos, né? Que bom que vamos torcer para ser isso, né? A gente já vai estar tendo que finalizar meu retorno. Aham. Tá falando aqui que a gente vai precisar finalizar, infelizmente. Eu queria passar 3 horas conversando, porque eu gosto de falar Eu muito. também. E, Eu tenho e tinha bastante coisa pra muito perguntar. top. Muita Pergunta mais curiosidade. uma, rapidinho. Eu e a Gil, a gente É. discute muito questão de autoestima. De mulheres Porque, assim. de mulheres pretas. pretas, porque é uma coisa que pega muito a gente. Tanto a questão do cabelo, como a gente não é preterida entre relacionamentos, assim, como uma pessoa olha e entre uma mulher branca e uma mulher preta. Você já sabe a escolha, Você assim. já sabe qual vai ser a escolha dela. Não é que você já sabe, é que eu acho que de questão de vivência e até de só olhar mesmo, nem precisa nós vivenciarmos. Essa questão, tipo assim, é que é muito clara. Não que, vai escolher porque a pessoa é racista, porque ela prefere. Não, perdão, fiquei alterada. Porque ela prefere. Tipo, cada um tem sua preferência também. Só que é muito gritante a diferença de quantas mulheres, assim, pretas que a gente conhece, que tá num relacionamento, não sei o quê, quantas mulheres brancas e a gente compartilhando E você acha que isso experiência. influencia na autoestima? sempre. E eu me lembro... Acho não, eu tenho certeza. E nesse ano ainda eu fiz um trabalho sobre isso, de crítica musical, e eu inseri isso na música Normal Girl da Cisa. E na pesquisa que eu fiz, se eu não me engano, 70% das mulheres que são divorciadas no Brasil são mulheres pretas. E, tipo, mulheres divorciadas com filhos. Mãe solo. Mãe solo. solo. A maioria são mulheres pretas que são abandonadas, assim, pelo parceiro e tem que cuidar da criança sozinha. E trabalhar também. E muitas vezes trabalhando em outro lar, sendo babá de outras crianças. Você Então, acha disso, Jéssica? A nossa pergunta é basicamente essa, tipo assim, essa questão Da autoestima. influência, da autoestima da mulher. Se essa parte da branquitude que a professora tinha citado, que a gente comentou assim, se isso influencia porque questão mesmo de cabelo, de alisar cabelo, Sim. de vestimenta. Hoje em dia, não sei, provavelmente você deve saber, essa questão de afropate. O que é isso, A afropate? Gil é uma afropate. Você sabia disso, Jé? Uhum. Tipo, Você essa sabia questão- disso? Essa questão de, é um reconhecimento hoje em dia. Tipo, as meninas assim na escola, você vê, principalmente no TikTok, você vê se arrumando, não sei o quê. É um estilo próprio que eu acho muito legal que tá surgindo. Uhum. Mas do passado, assim, na minha época, e da Rafa, do passado. Ai, elas são tão Ai, tão velhas. Ai, Uns pronto. anos atrás, igual, no nosso ensino médio, por exemplo, era um negócio que era outra realidade. Ai, seu cabelo é duro. Então, era desse jeito. Era as desse coisas. jeito. Agora tem a afropate. É. Agora gente, tem vocês vários são estilos bestas. pra gente, É, assim. então, e a coisas gente queria voltadas saber pra essa gente. questão da autoestima mesmo. Até algumas dicas de como trabalhar, você pode dizer, porque eu acho Se você vê muito isso nas importante. crianças também, né? Sim, Nas olha, meninas. as crianças que eu atendo, elas são bem empoderadas. É, Elas isso aí. se amam, mas o que tá mais ferido são os adultos e adolescentes mesmo, assim, não sei se é geracional isso, Aham. né, que eles não estão atentos ou não conseguiram se curar do que foi, enfim. As pessoas que eu atendo estão sozinhas, se queixando de solidão, né, então é um recorte que assim, é grande, então as pessoas estão muito feridas porque estão se sentindo sós, né, não são escolhidas para um namoro e sim para uma transa casual, né? Então, é uma coisa muito comum, seja o recorte de gênero que essa pessoa esteja, né? Então, é uma coisa que é uma camada que não tem fim, assim, né? Então, infelizmente, a nossa autoestima, ela precisa ser... Gente, vai pra terapia, vai se fortalecer. Procure o psicólogo, prestigiar gente. Vai essa profissão viajar. fundamental. Vai viajar, vai ser
né? Aham. Vai ser. O Vai que você viver. gosta, né? Vai Vai descobrir quem é você, o que te potencializa, né? Se é teatro, é arte, é cultura, é hip hop, o Perfeito. que é o que você gosta. E aí, nesse lugar que você encontrou, que você gosta, você vai encontrar seu par, seja qualquer, seja homem, seja mulher, seja amigo, seja par, né? Uma companhia, né? Que seja. Porque a gente já entendeu que não precisamos ter um relacionamento para ser feliz, né? Uhum. A gente precisa ter, a gente é mamífero, a gente precisa do afeto, né? E o afeto que seja afrocentrado é melhor ainda, né? Aham. Então, se a gente conseguir encontrar quem a gente é, vai ficar muito mais Mais fácil de encontrar quem será um parceiraço ou Tem parceira. é uma artista que eu gosto muito, que é a RuPaul's Drag Race. Ela é dona de uma franquia, assim, incrível. E ela fala, é o lema dela, se a gente não pode se amar, como que a gente vai amar outra pessoa? E eu acho isso muito válido e é muito... Acho que casa muito com o que você falou mesmo. Porque os diversos relatos que eu ouço, assim, ou que eu presencio, de questões de pessoas pretas, mulheres pretas, é sempre esse de encontrar a pessoa, tipo, no lugar que você mais sente bem, que você mais é você. Sim. Uhum. Então, eu acho que é isso. Eu Que acho legal, que gente. Estamos encerradas. Eu acho que estamos Vocês encerrados. acertaram muito em chamar a Jé aqui pra conversar com a gente. Tava Concordo. tímida no Adorei, começo, adorei. depois Foi não é soltando. possível uma É. pessoa com tanta coisa Sim. bacana. Tanto conhecimento Não pra parece agregar mais aqui. tímida. É. Não, mas eu achei muito legal você ter falado assim da sua profissão e das suas atividades e como isso abre oportunidades para os estudantes, Sim. tanto de psicologia quanto os estudantes de publicidade, principalmente, né? Tratar dessa questão da diversidade que eu acho fundamental. Uhum. A formação, são pessoas que ao se formar vão lidar com pessoas, vão lidar com situações, são alunos que ao se formar em propaganda vão produzir conteúdos para um público e esses conteúdos precisam ser socialmente responsáveis, antirracistas, né? Pregar o que é certo, né? Essa figura eurocêntrica e europeizada da estética da propaganda, dos modelos sempre brancos, de Sim. cabelo liso, magros, né? Então, que fique a dica aí de sites que a gente entra, banco de imagens que tem muita coisa de diversidade, Sim. tá, né? Legal. Então, Eu ia adorar tratar desses temas muito mais aprofundado em uma outra Imagina que oportunidade. possível episódio. e imagina você atuar na profissão com Sim. essas pautas, que delícia. Que não Porque, é, querendo né? ou não, hoje o agendamento... Que delícia, não, que necessária. É. O agendamento, ele é todo pautado pela publicidade, né? A publicidade que traz Os tópicos quem vai a ser o serem modelo, debatidos, quem que é. vai ser o apresentador de TV. Fala uma apresentadora de TV, todo mundo vai pensar em uma branca loira. Só que Ah, muito disso já vem é. de quem produz, Uhum. né? Mas Eu sim. discuti muito a propaganda, mas me alertaram, porque enquanto a gente não tiver cargos altos de gerentes, supervisores e CEOs de grandes agências, ela também diz muito quem a produz. Mas Quem tá no É mercado de porque trabalho, não tem né? como você tentar curar uma dor se você não... Não Se você não assente, entende... né? Não sei. precisa nem vivenciar, eu acho. Mas essa questão de entendimento, porque... falando assim, eu como pessoa... uma mulher cis, né? Eu não vou saber curar uma dor de uma mulher trans em determinado ambiente. Então, é importante, tipo assim, eu posso entender, eu posso tentar ajudar, mas é Sim. importante você ter essa voz, essa presença junto. Foi um exemplo, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos. Ai, tantos Muito assuntos. bom, tantos assuntos, né? E Tão essa pouco data do dia tempo. 20, a gente não quer fazer nada mais do Tem dia que 20. ser o a ano gente todo, tem, sim. Tem que Tem ser que o ano ser. todo assim, falando disso. Que Quando bom que deu certo. elas me ligaram chorando, ai, ela não vai poder vir, a gente vai achar dia, o mês de novembro vai acabar. Eu falei, mas tudo bem, o mês de A novembro professora vai deu um acabar. lacre na gente. A gente forte. vai falar todos os Olha. dias da pauta racial, porque ela é importante, ela é necessária, e não só no dia 20 de novembro. A gente é negro todos os dias do Não ano. é só dia- Exato. Não só Né? no dia 20. E eu acho que é legal também colocar isso no podcast e tudo mais, Aham. porque vai estar no YouTube pra quem quiser assistir. E hoje em dia quase todo mundo tem acesso. E também é legal tanto trazer nós duas, que somos Mulheres e pretas. tipo assim, da publicidade, também alunas, e trazer também duas
profissionais incríveis. E Sim, fica o convite para você voltar. Exatamente. Eu Quando quiser, adoraria. nossa instituição está de portas abertas. A gente Exato. tem aqui o estúdio de podcast, mas a gente também tem os cursos da psicologia. A gente tem os cursos aí que você pode, né, vir conversar com os alunos. A sua fala é necessária, importante, Extremamente poderosa, porque Sim. você é uma mulher Obrigado. poderosa e inspiradora. Muito Para essas obrigada. meninas que Sim, falam, sim. ai, mas a gente Imagina. não tem autoestima baixa. Chegaram aqui falando, ai, a gente não tem Sim. namorado, a gente vai ficar encanado. Não, isso aí é no 20 off, anos, isso aí é off. Deixa Corta abaixo. aí. 20 anos, ela Deixa só a abaixo. preocupação delas. Escuta essa. Corta aí. Mãe, eu vou me Corta, informar mãe. primeiro. Corta isso, Lê. Mas não é verdade. A gente queria agradecer, então, Até pessoal mais, do podcast, todos os Beijo. alunos que vão estar assistindo, porque eu quero todos os meus amigos assistindo também. Nossa, por favor. E a gente quer agradecer muito a sua participação, obrigado. Jéssica, a sua participação também, nossa querida coordenadora linda. A participação da minha amiga querida Rafa, que topou isso comigo. E é isso, eu espero que a gente tenha outras oportunidades pra falar também sobre o assunto. E é isso aí, gente. Obrigada. Não esqueçam de curtir, Quer falar alguma coisinha? compartilhar. Deixa a Jé também. finalizar. É isso aí. Pode Fala finalizar. alguma coisa aí, Jé. Gente, muito obrigada Muito pelo obrigada. convite. Eu estarei de volta assim que vocês me chamarem de novo. Amanhã já. Legal fazer o E a gente podcast, se que a gente encontra. bate papo, né? Uhum. Tranquilo, gostei. Gostou? Da Então você vai vir experiência. mais vezes. Sim, sim. É isso aí, então, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.